Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o item 160 do livro Vivendo o Evangelho de André Luiz, psicografado por Antônio Baduy Filho, que trata do tema É de Graça, que se refere ao capítulo 13, item 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem o tema Como hei de fazer a caridade se não tenho dinheiro? Mas nós temos aparelhos que nos permitem fazer a caridade. Nós temos ouvidos, nós temos a boca, nós temos as mãos. E com isso nós podemos ser um ouvinte ativo, escutar as pessoas com as suas aflições, escutar, processar e daí falar para elas o que está no nosso coração. Aquilo que nós guardamos, aquele amor, onde nós passamos palavras edificantes para elas, a gente consegue passar a informação que nós já coletamos, nós já sabemos, nós passamos a nossa experiência de vida, nós passamos a nossa esperança, nós damos a esperança para aquelas pessoas, porque nós sabemos que se nós fazemos coisas boas, nós temos grandes chances de obter coisas boas. Claro que não é automático, mas tendo boas atitudes, você já resolve 50% do teu problema. Com más atitudes, certamente você vai piorar. E através do nosso exemplo, através da atenção que você dá para essa pessoa, você acaba influenciando aquela pessoa a ter esperança e também a crer, a ter fé. Então, assim, a caridade ela não depende de moeda. Ela depende da nossa vontade de fazer e executar aquilo em favor de uma outra pessoa. Claro que o dinheiro é importante, né? Então, assim, quanto maior o patrimônio que nós temos e tivermos a possibilidade de utilizar isso a favor do nosso próximo, tanto melhor. Mas não é o dinheiro que faz com que nós deixemos de fazer a caridade. O dinheiro pode ajudar, pode amplificar, mas a caridade a gente faz com a atenção às pessoas, aquilo que nós nos dedicamos a elas. E aí nós temos uma coisa que Deus deu para nós que é fantástico. Deus implantou dentro de cada um de nós, na nossa alma, um dispositivo divino chamado consciência. E a consciência é aquele guia interno que nos fala o que faz sentido, o que não faz sentido, o que nos engrandece e o que não nos engrandece. Ele é um mentor espiritual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nos dá a direção que nós devemos trilhar. E quando nós agimos em conformidade com a nossa consciência, seguindo os princípios do bem, da honestidade, respeito ao próximo, nós estamos alinhados na direção correta e promovendo o nosso progresso espiritual e também o progresso do nosso próximo. Ao passo que, quando nós ignoramos essa nossa bússola chamada consciência, nós não atingimos os objetivos que nós traçamos para nós aqui na Terra e nós estacionamos na nossa evolução espiritual. Então, ela nos alerta o caminho que nós devemos seguir. A gente sente, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente escuta aquela vozinha, você fez uma coisa errada aqui. Você deu aquele escorregão hoje, né? Então, está na hora de mudar e a gente ir para o caminho onde a nossa consciência nos indica. Jesus veio aqui para a Terra para despertar a nossa consciência. Porque até então nós éramos muito materialistas. E Jesus veio para dizer, olha, você é mais do que a matéria. Você tem uma alma imortal e você vai passar dessa vida para outra e é importante você realizar
algumas coisas para que você volte bem para o plano espiritual. Isso foi um choque. Não, o despertar da consciência, ela veio e ela mexeu com aquela sociedade. E assim, Jesus, além de falar, ele exemplificou como é que era uma vida seguindo a consciência, fazendo a coisa certa. E ele deixou 3 grandes máximas. Se a gente não aprender tudo o que ele trouxe, mas se a gente tiver só essas 3, a gente já vai ir muito bem nessa encarnação e nas próximas. Então, o primeiro é amar a Deus e ao próximo. A segunda regra é aquela regra de ouro de tratar as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. E a terceira é perdoar incondicionalmente, quantas vezes forem necessárias, 70 vezes 7. Tudo isso pode ser praticado de forma gratuita, não depende de dinheiro. Agora, a gente falou sobre dinheiro, então qual que é a diferença entre caridade e filantropia? A caridade é todo gesto de generosidade que ajude a reduzir o sofrimento e a aflição da outra pessoa. Só que nós fazemos uma conexão afetiva, de sentimentos. Então nós utilizamos as nossas ações, utilizamos as nossas palavras e até por pensamento a gente consegue ajudar uma pessoa, porque você se conecta com aquela pessoa de alguma forma. É o amor que você sente dentro de você que você está passando para outra pessoa. Essa conexão, que pode ser por palavra, por ação, por pensamento, essa conexão faz com que nós tenhamos uma caridade. A filantropia é aquele gesto que a gente pega alguma coisa que de repente já não nos serve mais, ou que nós compramos em favor para as outras pessoas, também para minimizar o sofrimento ou a dificuldade de uma outra pessoa. Nós entregamos isso, por exemplo, numa instituição, e essa instituição faz a entrega por nós. Isso é uma filantropia. Ajuda? Claro que ajuda. E tem o seu mérito. E nós temos a necessidade tanto da filantropia quanto da caridade. E também da combinação da filantropia com a caridade. Cada coisa que nós fazemos, sem que a gente queira alguma coisa em troca, isso é válido, pessoal. Isso conta ponto para nós. Então, fazer a caridade para o outro ou fazer a filantropia a favor de outra pessoa, a quem que nós estamos nos beneficiando? Nós estamos beneficiando a nós mesmos. Não é de uma forma egoísta, porque você está fazendo sem querer algo em troca, mas é fazer porque você quer ajudar a outra pessoa. Não entendeu? Vou pegar um exemplo que está no capítulo 16 do livro Estudos Espíritas de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então ela coloca o seguinte, que Henry Ford, John Rockefeller e as outras pessoas que são muito ricas, que foram ricas, porque essas pessoas já desencarnaram, né? Mas elas tiveram acesso a uma parte de uma riqueza material, que é temporária. E eles utilizaram em favor de outras pessoas. Eles foram os filantropos e reduziram muito problema, muito sofrimento. E com certeza eles vão ter lá o seu merecimento no plano espiritual. Já Vicente de Paulo, Damien de Vester, João Bosco, eles não tinham nem dinheiro, nem poder. Mas o que eles fizeram? Eles, com as ações que eles tiveram, com as palavras que eles emanaram, eles semearam o bem, a caridade, o amor em milhões de coraçãozinhos. Eles influenciaram diversas pessoas. E com esse amor, ele também gerou um bem-estar. Ele minimizou também o sofrimento dessas pessoas. E aí, claro, traz o mérito para quem realiza aquilo. Então, essa é a diferença entre filantropia e caridade. Então, quando nós fazemos uma filantropia com a caridade,
Nós estamos amealhando um mérito para nós se nós não estamos anunciando aqui na Terra. Porque tem muita gente que faz isso, mas aí fala, olha, fui eu que fiz, hein? Olha, vai na televisão, né? Olha o que eu fiz, olha aqui, olha assado. Aí você já recebeu esse mérito aqui. Você não leva nada para o plano espiritual. Quer levar para o plano espiritual? Faça quietinho. Na surdina. Você e Deus. E com certeza você não vai se arrepender. Agora, você já viu alguém praticar o amor e a caridade através da compaixão? Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia que a gente tem para com uma pessoa que está sofrendo uma tragédia ou uma dificuldade. Nós queremos minorizar ou reduzir, minorar, aquele sentimento ruim que a pessoa está tendo. Então, eu vou explicar com um exemplo como a compaixão é poderosa. Eu vou contar a história vivida por Hamilton dos Santos, que de nome provavelmente você não se lembra dele. Mas eu acredito que você vai se lembrar do que ele fez. Bom, no dia 2 de maio de 2003, um dia depois do feriado do Dia do Trabalho, ele recebeu a missão do patrão dele dizendo o seguinte, olha, pegue a nossa retroescavadeira, vai nesse endereço aqui, tem uma casa velha lá, você vai lá derrubar e está pronto. Simples assim. Mas por quê? Não, é que essa casa foi construída numa área de invasão e existe agora uma decisão judicial de reintegração de posse e aí você vai lá só cumprir aquilo lá. Bem tranquilo. Tá bom. Ele pegou a máquina, foi até o endereço e começou a achar um pouquinho estranho. Por quê? Ele viu que lá naquele endereço tinha 6 viaturas e tinha uns 20 policiais e mais um oficial de justiça. Eu disse, nossa, que estranho, né? O que será que aconteceu aqui? Aí ele entendeu que a casa não estava vazia. Tinha 11 pessoas morando na casa. E ele tinha a missão dada pelo oficial de justiça para derrubar a casa para cumprir uma decisão judicial de reintegração de posse. Ele viu uma mulher ali chorando, ele viu que era Dona Telma, era merendeira, recebia um valor muito baixo de salário, e com aquele valor baixo ela dava conta de sustentar aquelas outras pessoas, as outras 10 pessoas. E ela estava desesperada. Ela viu aquela retroescavadeira e entrou em desespero. Ela não tinha poder para fazer nada contra. E aí ele ligou a máquina, levantou a pá, chegou a centímetros da porta e desligou a máquina. Ele não teve coragem de derrubar aquela casa. O oficial de justiça então chegou para ele e falou, olha, se você não derrubar essa casa, quem vai ser preso é você, porque você está obstruindo uma ação da justiça. Ele ficou com medo, claro. Ele não estava lá para ser preso, ele estava lá para cumprir uma missão. Ele foi lá, ligou, de novo colocou a pá, mas não teve coragem de derrubar. Ele pensou internamente, eu não vou derrubar a casa que poderia ser minha. Eu não vou deixar essas pessoas sem casa. Então, o que aconteceu? O senhor Hamilton recebeu voz de prisão. Ele foi preso. Durante o trajeto onde ele estava sendo levado, ele passou muito mal. A pressão subiu e aí os policiais tiveram que levar ele até o hospital. Ele foi atendido e, por alguma estranha razão, parece que ele não foi preso. O que será que aconteceu? Não sei. Talvez o ato de compaixão dele tenha influenciado os policiais. Quem sabe? 10 anos depois desse evento, ele foi entrevistado e aí perguntaram para ele, e aí, o que você pensou? Ele falou, olha, quando eu olhei tudo aquilo, eu pensei, meu Deus, essas pessoas vão ficar sem casa, eu vou derrubar a casa de um trabalhador. E aí ele diz que sentiu dentro dele alguém dando uma dica do que ele tinha que fazer.
Só que o que ele tinha que fazer não era uma coisa fácil de fazer, mas era a coisa certa. E ele atendeu a consciência dele. E aí ele falou assim: quando eu olho para tudo aquilo, vejo que foi Deus que me ajudou a tomar aquela decisão. Eu não me esqueço, eu não posso esquecer. Os filhos do Sr. Hamilton, eles ficaram admirados e tratam ele como um herói. Aquelas pessoas que foram beneficiadas são gratas a ele até hoje. E a justiça teve que fazer uma revisão em função desse caso sobre o que é moral em termos similares, né, de uma reintegração de posse. Então, a ação da compaixão dele forçou a sociedade a se repensar. Muito interessante, muito poderoso isso, né? Naquele momento, ele se transformou em um anjo, em um verdadeiro embaixador de Deus. E aí é que a gente começa a perceber que ser o embaixador de Deus é um processo gradual e contínuo. É um chamado para viver com propósito. É você saber exercitar aquilo que Jesus Cristo nos pediu, que é tratar as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Seu Hamilton tratou a Dona Thelma como ele gostaria de ser tratado se a Dona Thelma estivesse dirigindo, né, pilotando aquela máquina. E através de ações genuinamente verdadeiras, sem segundas intenções, de forma totalmente desinteressada, nós podemos plantar no coração das outras pessoas o bem, através de ações simples, como o Sr. Hamilton fez. Simples, mas não fácil, né? Ser embaixador de Deus significa que é tomar decisões ousadas, difíceis. Então, a caridade, a beneficência, a filantropia, a compaixão, a ação social, qualquer que seja a legenda que você está se utilizando, você está agindo em conformidade com a sua consciência? Se sim, você está em linha com o que Deus espera de todos nós. Então muitos podem dizer: quem sou eu para servir, né? Eu sou um feixe de imperfeições. Conheço o meu atraso moral. Meus defeitos são os meus impedimentos. Mas lembre-se, assim como o Sr. Hamilton, Deus sabe que nós não somos perfeitos. E os nossos mentores espirituais sabem das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então, o que eles estão pedindo é que nós sejamos um servidor. Eles não estão pedindo a santidade. E com isso em mente, tenha paciência com você. Eu sei que nós, às vezes, erramos, mas confie no amor de Deus. Deus confia em nós. Ele sabe que aqui dentro tem um anjo em potencial. Hoje nós vamos ter ações pontuais de ser um anjo. Mas conforme nós vamos exercitando isso, essas ações vão se tornando cada vez mais contínuas. E aí a nossa luz começa a brilhar cada vez mais. Que Deus esteja com vocês. Fiquem em paz. Deus abençoe.